Chega junto que eu vou lançar a braba. A verdade sobre saída de Gabigol para o futebol inglês. Proposta de clube português por zagueiro do Mengão. As mensagens ocultas nas entrelinhas da nota de despedida do técnico Paulo Souza e árbitro do clássico de logo mais contra o Galo. Já mentiu em súmula para expulsar jogador do Mengão. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Mais uma vez falando aqui de Belo Horizonte e logo mais tem Flamengo e Atlético Mineiro. Agora é virar a página, é outra competição, é outra vibe. A partida é contra o mesmo adversário, no mesmo estádio, mas eu tenho certeza que o futebol do Flamengo será bem melhor que o apresentado no último domingo na derrota por 2-0 pelo Brasileirão. Lógico, o técnico Dorival Júnior que prepara mudanças na equipe para este compromisso. O Flamengo que tem desfalques, né, como o Davi Luiz, que ainda não está plenamente recuperado, o caso do Bruno Henrique, que segue afastado. Por outro lado, o Flamengo tem um reaparecimento de alguns jogadores, como o Thiago Maia, que serve de opção para o setor de meio campo, e o goleiro Santos, que depois de um longo e tenebroso inverno, ele que estava se recuperando de um problema no quadríceps, está novamente relacionado. Lógico, ainda com opção para a posição, Diego Alves deve se manter como titular da meta rubro-negra. E lógico que existe toda uma mobilização. Está parada a capital mineira para este grande compromisso. Lógico que é uma partida que tem um vulto maior, que tem um apelo maior do que o jogo pelo Campeonato Brasileiro, válido pela 13ª rodada, mas uma partida em meio a 38 rodadas dessa longa competição que só se encerra em novembro. Já a Copa do Brasil não, é partida decisiva, embora seja o jogo de ida, lembrando que na volta o Flamengo recebe o Galo, portanto, no Maracanã. E o mais interessante é que o rubro-negro leve qualquer vantagem, 0-0, já é goleada neste compromisso. E você? Qual é o seu placar para a partida? Deixe abaixo o seu palpite. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, do smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se, clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo acertou ontem toda a situação que envolve a rescisão do técnico Paulo Souza e sua equipe. Inclusive, o treinador já recebeu os 7,5 milhões de reais relativos à multa para o Flamengo pela rescisão unilateral de contrato. O seu staff também será indenizado ao todo em cerca de 5 milhões de reais, totalizando a operação em mais de 12 milhões de reais. É o que custou ao Flamengo a opção equivocada pela contratação do treinador lá atrás, entre o final da temporada passada e o início de 2022. Se a gente levar em consideração todos os treinadores demitidos até aqui, as multas respectivas, né, isso ultrapassa a casa dos 25 milhões de reais. Suficiente, por exemplo, para pagar um treinador de ponta por mais de 2 milhões de reais em um ano, né? Para que se tenha uma ideia aí a situação, né, que envolveu a saída do técnico Paulo Souza, que deixou uma nota de despedida ao clube e à torcida do Flamengo. A princípio, uma nota bastante conservadora, no entanto, deixando algumas informações importantes nas entrelinhas, porque ele começa dizendo que há coisas e pessoas, né, que não aceitam mudanças ou novas ideias, não exatamente com essas palavras, mas com essa definição. Ou seja, segundo ele, houve resistência interna para que ele pudesse implementar o seu trabalho. E para mim, a situação mais grave, quando ele diz mais adiante no parágrafo seguinte, que é fundamental que todos, sem exceção, estejam com a mesma convicção e a mesma disposição, remando na mesma direção. Isso, lógico, ele, para mim, está querendo dizer, né, semanticamente, ele deixa muito bem claro que tem gente dentro do Flamengo que está remando contra. E remar contra, para mim, é sabotar, é torcer contra.
Aliás, né, um discurso muito parecido com o do Domenech Torrent quando o catalão foi demitido pelo rubro-negro. E você, o que achou do teor da nota de despedida do técnico Paulo Souza? O Flamengo precisa se preocupar com o que está escondido nas lacunas? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, assista a TV Precatório do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. E ao entrar em contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Abaixo aqui da moldura do vídeo, você vai ver um coraçãozinho. Se você clicar nele, você pode contribuir, assim como você já faz com Super Chat e Super Sticker durante as nossas lives. Só que para vídeos gravados como este. Então esse vídeo valeu demais para você? Deixe a sua contribuição. E uma situação no mínimo polêmica. Foi escalado para a partida de logo mais Flamengo e Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a partida de ida, o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira. A exemplo da partida do último domingo, a arbitragem será paulista. No entanto, Luiz Flávio de Oliveira, ele já se envolveu em uma situação no mínimo constrangedora no clássico com o Vasco da Gama, que aconteceu no estádio Mané Garrincha em Brasília. Em 2018, pelo Brasileirão, ele expulsou o meia Diego Ribas, colocando na súmula que teria sido ofendido pelo jogador, que teria falado, segundo a súmula, o senhor é um fanfarrão. Vai CF, né? E, por conta disso, né? Pelos termos ofensivos colocados na súmula, o árbitro justificou a expulsão do Diego, que se manifestou publicamente, negou que tivesse ofendido o árbitro e mais, foi à justiça cobrar uma retratação, que aconteceu. Uma nota emitida pelos advogados do Luiz Flávio de Oliveira, ele coloca um pedido de desculpas e reconhece que os termos ofensivos que foram relatados na súmula, na verdade, não foram proferidos pelo jogador. Ou seja, ele admitiu que mentiu na súmula e ele justificou que no calor da partida ele teria acabado se confundindo, né? Mas nessa confusão ele acabou prejudicando um jogador do Flamengo, né? De forma altamente injusta. E eu particularmente acho isso muito grave, né? Um árbitro expulsar um jogador sem motivo e ainda mentir na súmula para encobrir o seu erro. Acho que seria muito mais nobre no final do jogo. Olha, expulsei, mas não deveria ter expulsado, errei, né? Acho que seria muito mais nobre. As pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade gigantesca de assumir que erraram. Simplesmente, olha, desculpa, errei, pronto, acabou, né? Mas, lamentavelmente, o nosso querido Luiz Flávio de Oliveira não teve essa nobreza. E você? O que acha? Você teme de alguma forma essa arbitragem na partida de logo mais? Né? Tem toda uma situação aí envolvendo o Atlético Mineiro desde o ano passado. Mas deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal já está concorrendo por apenas R$ 7,90 por mês ao manto sagrado novinho do Mengão. Igualzinho a esse aqui, o sorteio acontece na próxima terça-feira, ó, menos de uma semana, hein? Dia 28, se Deus quiser, na Colômbia. Nós estaremos lá para recepcionar a delegação do Flamengo durante uma mega live e faremos o sorteio. Haverá um contemplado ou contemplada. Você ainda não é membro, então não dá mole, né? Torne-se membro e participe. O Flamengo, que recebeu uma proposta do Sporting Braga de Portugal pelo zagueiro Léo Pereira. O rubro-negro já havia recebido uma proposta anterior do futebol mexicano, do León, né? O Léo Pereira, né? Nunca é demais lembrar, no ano passado, o Cruz Azul do México já havia tentado a contratação do atleta. O Sporting Braga, que deseja a contratação do jogador pelo período de um ano, ou seja, na próxima temporada europeia, que começa em agosto e termina em maio do ano que vem, com um valor fixado como opção de compra, né? O que não agradou a diretoria do Flamengo, embora o staff do atleta, ao contrário do que aconteceu com o León, principalmente pela questão salarial, em que o Léo Pereira rejeitou a proposta vinda do futebol mexicano. No entanto, a proposta do Sporting Braga teria agradado ao jogador. No entanto, o Flamengo prefere uma obrigação
de compra, né? Ou seja, que o jogador pode até ser emprestado, mas mediante determinadas metas que precisam ser alcançadas e caso essas metas sejam alcançadas ou ultrapassadas, aí o Braga seria obrigado a ficar com o atleta em definitivo. Nos mesmos moldes, por exemplo, de que o Flamengo cedeu no ano passado o zagueiro Natan para o Red Bull Bragantino. Naquela ocasião, ele teria que cumprir 20 partidas, né, para que o Red Bull ficasse com ele definitivo, que aconteceu, e aí o Red Bull pagou o Pix para o Flamengo da ordem de 22 milhões de reais, já havia pago 5 milhões para o empréstimo do atleta, totalizando a operação em 27 milhões de reais. O desejo do Flamengo é tentar pelo menos compensar parte do investimento que foi feito para tirar o atleta, para tirar o Léo Pereira do Atlético Paranaense em fevereiro de 2020. O Flamengo havia desembolsado 6 milhões de euros, na época 34 milhões de reais, para o Atlético Paranaense ceder 60% dos direitos econômicos do atleta. 30% continuam vinculados ao Furacão e os outros 10% são do próprio jogador. Portanto, o Flamengo pretende pelo menos, né, ter parte desse dinheiro de volta. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tem promoção na loja Nação Rubro-Negra da Rodoviária do Rio. Manto 1 e 3, masculino e feminino, com frete grátis para todo o Brasil. Manto número 2, com personalização grátis, com o nome nas costas. Não vai perder essa, né? Se você mora no Grande Rio, vá até o segundo piso da Rodoviária do Rio, loja 4 do setor 1B, setor de embarque. Ou então, através do Instagram, mande um direct para o perfil NRN Rodoviária do Rio. Ou então, mande um zap para o DDD 21 998646665. Mas não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições especialíssimas. Mas correm, promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entrega em todo o território nacional. E o atacante Gabigol, ele que tem seu nome vinculado a vários clubes do futebol inglês, nenhum clube sim de ponta, né? Mas de qualquer forma, depois de Newcastle, Aston Villa e outros clubes, agora foi a vez do Wolverhampton declarar o seu interesse no jogador. Aliás, a imprensa britânica vem destacando que existe sim a possibilidade de uma proposta ser formalizada nos próximos dias para tentar a contratação do atleta, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e sua multa é de 33 milhões de euros. Gabigol que vem deixando a desejar na atual temporada, para que se tenha uma ideia. Apesar dos 16 gols, se eu não me engano, até agora, em 31 partidas disputadas e apenas 2 assistências, no Campeonato Brasileiro são apenas 3 gols. Apesar de ser o artilheiro do rubro-negro na competição, o Flamengo vem pecando muito na questão ofensiva, realmente vem fazendo muito poucos gols. Para que se tenha uma ideia, o Gabigol só no Brasileirão tem 4 cartões amarelos, ou seja, ele tem mais cartões que gols na competição nacional. Muito diferente das temporadas anteriores, quando ele, mesmo não tendo sido tão bom como foi no ano passado, ainda assim foi um dos maiores artilheiros, o segundo maior artilheiro na temporada no futebol brasileiro. Então, até agora, não chegou qualquer coisa ao Flamengo com relação a uma proposta efetiva do Wolverhampton. No entanto, a movimentação, principalmente no futebol inglês, já que os clubes recebem a sua participação, principalmente da cota de TV, que dá uma grande pujança até mesmo para clubes médios e pequenos que disputam a principal divisão do futebol britânico, eles se lançam ao mercado para tentar qualificar o seu elenco. E o futebol sul-americano é uma opção, digamos, mais barata que o mercado europeu para tentar contratar jogadores de alto nível. E principalmente pelo fato de que o Gabigol é um jogador selecionável, pode ser convocado para a Copa do Mundo do Catar no final do ano. Isso, lógico, que dá vitrine para que o atleta possa retornar à Europa, embora ele não deixe claro que seja um objetivo de curto prazo, que ele não tenha um objetivo de retornar ao futebol europeu, onde ele não conseguiu se estabelecer até retornar ao Brasil na ocasião para vestir a camisa do Santos em 2018, clube que o revelou e logo depois tendo sido emprestado ao Flamengo e adquirido, em definitivo, após se sagrar
artilheiro do Brasil, campeão brasileiro e da Libertadores da América pelo Mengão. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!